Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, como vocês sabem, devido questões que fogem ao nosso controle, infelizmente, não tivemos a nossa aula de quinta-feira, então vou fazer aqui uma aula um pouco resumida, porque seria o que eu ia passar na quinta, que era uma aula só com vocês. Então, nós temos para correção a página 151, que ficou faltando na outra aula. Eu vou pedir para vocês, então, enquanto estiverem assistindo, pausarem o vídeo, façam a atividade e depois eu vou explicar o próximo módulo também, tá? Então, vejam aqui a questão de responder a atividade, busquem fazer o entendimento da questão, porque assim como do primeiro bimestre, segundo será com questões dissertativas. Então, não adianta você saber aqui que você copiou a resposta A, mas não sabe do que o significado, então busquem fazer o entendimento por causa da hora da prova, vocês vão ter que fazer a resposta dissertativa, tá? Não entendeu? Na terça-feira nós fazemos aí a nossa aula online e vocês tiram eventualmente qualquer dúvida, tá bom? Não esqueçam de pausar, tá? Então, as questões aqui relacionadas ao, ao relevo que nós estudamos, né? Então, respondam. E aí nós vamos para o módulo 28, na página 155, tá? Deixa eu só virar a página aqui da apostila também, porque caso dê algum problema aqui. Então, estrutura geológica. Nós temos dentro da estrutura geológica as características que fazem com que a formação do relevo se estabeleça de acordo com os lugares. Então, nós temos estruturas geológicas que são diversas dependendo da região. Nós não vamos ter a mesma estrutura para lugares diferentes. É uma coisa que se fala na geografia, toda paisagem ela é diferente, mesmo que se repitam aspectos semelhantes, tá? Então, existem paisagens que são semelhantes, mas nunca é a mesma paisagem, tá? Como diria o poeta, o rio que passa na minha casa não é o Rio Tejo, mas ele é mais belo que o Rio Tejo porque ele não é o Rio Tejo. Então, você vai ter aqui uma característica de formação do relevo de acordo com as estruturas que se formaram ao longo de bilhões de anos e que deram toda a formação aí, todas as condições de acordo com os lugares. Interessante perceber que no início nós tínhamos o relevo como algo natural, o ser humano ele vai começar a perceber, conforme ele vai tomando consciência das suas capacidades, principalmente intelectuais, né? Ele pode não saber ler e escrever, mas ele começa a perceber que a natureza ela oferece condições para a transformação do ambiente em benefício daqueles grupos humanos. Então, os primeiros grupos que conseguiram estabelecer que a transformação natural de rochas, de objetos que a natureza oferecia no seu entorno poderia lhe trazer benefícios, ele vai acumulando conhecimento de tal maneira que hoje tudo que a Terra tem, ela se transforma em um bem material. Então, os bens materiais que existem hoje, que a natureza nos fornece, ele é transformado através de processos dinâmicos, processos tecnológicos, de pequenas rochas, de pequenos produtos que produtos não, pequenas características que são tiradas naturalmente para serem transformadas em algo de valor agregado. Então, mesmo aquilo que é de bem para todos, como a água, por exemplo, é um bem essencial para todos, hoje ela é um produto. Então, nós não bebemos a água mais naturalmente como os povos passados ou em alguns grupos ainda mais afastados. Você não chega na beira de um lago e põe a água na sua boca, pois ela provavelmente vai estar contaminada. Então, hoje a água ela passa por um processo de tratamento. Então, o tratamento da água para tirar impurezas e para se acrescentar, por exemplo, cloro, né, que mata algumas bactérias. Até hoje, não sei mais
há quanto anda isso, mas nos anos 70, início dos anos 80, foi acrescentado o flúor, mas hoje não sei a porcentagem se ainda é colocado, mas o flúor ele faz com que diminua um pouco os problemas dentários, assim como, por exemplo, o sal, que é um mineral extraído em algumas regiões brasileiras, com destaque para o Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, algumas praias formam as condições possíveis de transformar aquela evaporação da água em sal que nós vamos consumir. Então, se você pegar a sua embalagem aí que você tem sal na cozinha, vai estar escrito sal iodado, porque é colocado um percentual de iodo para se evitar uma doença chamada bócio, né, que é um papo que nasce no pescoço, e antigamente era muito comum por problemas até alimentares. Hoje em dia, provavelmente, a alimentação das grandes cidades mudou de tal maneira que nós não teríamos um surto de bócio se houvesse a retirada do iodo do sal. Mas foram aperfeiçoados os processos, foram incrementados para que isso fosse transformado num bem consumível, seja na forma de bem alimentício, seja na forma de bem industrial. E isso tudo vem desde a formação da estrutura da Terra. Então, nós temos, para compreender o relevo de um lugar, é necessário conhecer a sua estrutura geológica, modo como os diferentes tipos de rocha estão dispostos na superfície, levando em conta a sua composição físico-química e idade geológica da sua formação. Dependendo de sua constituição e da forma como se estrutura essa composição rochosa, haverá maior ou menor influência na interação com outros elementos do quadro físico para a formação de relevo, hidrografia e vegetação. Isso quer dizer o quê? Tudo depende da composição. Então, essa composição forma as características de um determinado lugar. Veja que a composição das rochas faz com que, em alguns lugares, o mar seja mais salgado, quando essas rochas se encontram no oceano. Mudam as características da cor da água, conforme eu tinha falado na aula passada, né? Então, nós temos lugares como o Mar Morto, que a quantidade de sal é muito grande. Alguns, ele tem composição diferente. As composições físico-químicas fazem com que surjam algas que mudem também as características. Então, cada composição muda um pouco a característica do relevo e cada característica do relevo gera a composição. É importante conhecer os aspectos superficiais da litosfera, que é a parte sólida da Terra, composta pelo solo de pequena espessura, e subsolo, que são as rochas de maior espessura. Então, aqui, bom, aí nós temos a leitura. Façam a leitura e vocês vão perceber aí escudos cristalinos, as bacias sedimentares, os dobramentos, derrames vulcânicos. É mais fácil mandar isso em vídeo, que uma animação faz com que facilite um pouco, que vocês tenham um entendimento melhor sobre esse contexto, tá? Então, dê uma lida aqui, depois o vídeo eu encaminho para vocês, tá? No YouTube. A estrutura geológica do Brasil. Então, nós temos a diferenciação dos escudos. Esse daqui você não se preocupe em decorar a posição, porque eu não vou pedir isso, que é uma coisa muito complexa. Aqui nós queremos decorar a posição desses escudos, que você tem que entender que a formação da nossa parte do território, tá? Do continente, ela tem formação mais antiga do que, então, a leste do continente, onde está o Brasil, é mais antigo do que a oeste, onde nós temos principalmente a parte, para destacar ali a parte andina, né, da Cordilheira dos Andes, que vai desde lá de cima, descendo, Equador, Peru, Bolívia, Chile, parte pontinha da Argentina lá, tá bom? Então, essas rochas sofreram distrofismo, movimento no interior da Terra. Veja quando está entre parênteses ali, para explicar o significado da palavra, né? E isso aconteceu num período de mais de 600 milhões de anos. Então, houve processo de erosão, processo de mudanças que ocorreram por causa de sedimentos antigos, e aí vai havendo uma solidificação do nosso relevo. As características vão dando as condições e temos aí as riquezas que existem no subsolo. Então, nesses escudos cristalinos, por exemplo, nós vamos ter aqui, ó, Carajás. O que é Carajás? Temos a maior reserva de minério de ferro do Brasil, uma das maiores do mundo, onde a atuação
da Companhia Vale, que eu já falei na outra aula, assim como o quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, esse quadrilátero onde tem ali o Rio Doce, que também falei na outra aula, esse Rio Doce que deu origem à Companhia Vale do Rio Doce e que ela, depois de trágicos acidentes nas suas represas de contenção de dejetos, acabou por matar o próprio rio. Então, bacias sedimentares, um terreno sedimentar formado a partir da era paleozoica, quando o embasamento cristalino foi recoberto na maior parte por sedimentos que deram origem às bacias sedimentares. Então, eles correspondem à maior parte do território brasileiro, ou seja, 60% da superfície. Outra parte teve derramamentos vulcânicos ou basálticos. As rochas basálticas, elas capearam parte da superfície sedimentar da parte mais ao sul do Brasil, então do Rio Paraná, resultante do vulcanismo presente nessa região na era paleozoica, na era mesozoica. Então, cada era, lá no começo da apostila, tem os períodos que atingem essas eras. For difícil de vocês localizarem, também temos animações em vídeos que vocês podem procurar no Google, que mostram como se constitui essa formação a partir das mudanças de milhões e milhões de anos na nossa história, tá? Então, aqui eles fazem um gráfico mostrando, vocês entendem a explicação aqui de cima com esse gráfico. E aí é o que é mais interessante, né? Quando nós temos essa variação de produtos, a variação de território, que o Brasil tem um território de continentalidade, né, tão extenso, quase 9 milhões de quilômetros quadrados, logicamente vai haver também, em função disso, quanto maior o território, maior a variedade do que se encontra no seu subsolo. Então, nós temos aqui os tipos de minerais. O Brasil tem uma riqueza de minerais muito grande. Alguns minerais, até pouco tempo, eles não tinham valor comercial, mas o avanço extremamente rápido das tecnologias fez com que alguns minerais avançassem para a transformação em recurso econômico, aquilo que em alguns lugares é chamado de terras raras, raras porque eles têm pequena quantidade para a necessidade do ser humano e porque são em poucos locais. Você não encontra em qualquer local. Alguns tipos de minerais estão localizados exclusivamente em determinada região. Então, se o governo daquele país resolver subir o preço daquele insumo e ele for, por exemplo, fundamental para a indústria de fabricação de componentes de celular, as empresas vão ter que pagar. Claro que elas não vão arcar com esse custo total, elas vão absorver e repassar no preço do produto, né? E isso acontece na China, em algumas regiões da África e acontece no Brasil. Os países europeus, eles já não têm mais de onde retirar muitas riquezas minerais, seus territórios são pequenos, extremamente explorados desde o período da Revolução Industrial. Então, o que acontece? Hoje se descobriu aí reservas em alguns países, e os chineses têm a maior parte dessas reservas, e eles estão ganhando muito com isso. No Brasil, nós temos reservas de produtos que estão em grande quantidade em alguns lugares, em menor quantidade em outros, tal, isso vai variar. Então, como eu falei lá, Carajás, em Minas, nós vamos ter o minério de ferro. Espero que a apostila de vocês esteja bem nítido quando mostra a Serra de Itabira aqui, em 1930. Você tem um monte, tem um morro, tá? Então, aquele morro que subia e que hoje não existe mais, porque houve exploração do minério e fez sumir esse morro. Então, você não tem mais. A exploração mineral fez desaparecê-lo. Garante a riqueza, a arrecadação de impostos, a geração de empregos, tal, mas há uma mudança, um impacto fortíssimo, gigantesco no meio ambiente, tá? Então, dos fósseis nós temos a retirada de alguns sedimentos que são como carvão, petróleo, xisto. Xisto você tem, é um tipo de gás, é um tipo de componente fóssil que hoje compete com petróleo como fonte de energia. Ele tem um problema de ser retirado à profundeza e pode provocar rachaduras no solo, tá?
hoje bastante utilizados nos Estados Unidos. Alguns tipos de minerais metálicos, todos eles descritos aqui, desde o ferro até o molibdênio, eles têm uso industrial. E os minerais não metálicos, que também têm uso mineral, mas eles têm uma outra característica físico-química. Se vocês pegarem e colocarem todos esses produtos que estão descritos aqui um a um e colocar no Google e colocar onde se usa e copiar e colar cloreto de sódio, fosfato, cobre, magnésio, carvão, xisto, vocês vão encontrar uma utilidade industrial para eles, tá? E de repente o produto que você está usando, seja um notebook, seja um celular, seja qualquer outro equipamento, você tem uma série de compostos industriais que foram retirados a partir de minérios extraídos onde você não faz ideia para fazer a transformação e chegar até a sua casa, tá? Aqui tem uma questão interessante que muda um pouco, tá? O Brasil tem montanhas? Montanha, como definição simples, ela pode ser muito genérica, mas aí vamos explicar aqui de acordo com a geografia. É uma questão controversa para a geomorfologia brasileira. De fato, o Brasil não possui formações em dobramentos modernos, o que, de acordo com antigos critérios, exclui a existência de montanhas. Porém, a legislação do Conselho Regional do Meio Ambiente admite a existência de montanhas tendo o critério altura, altitude a partir da sua base acima de 300 metros. Então, destacam-se aí velhas formações. Então, até pouco tempo se falava que não tinha montanha, hoje se fala que tem. Não muda nada. Monte, montanha, morro, para quem está vendo e quiser escalar, a denominação não importa muito. Então, as características aí para a geomorfologia, elas são técnicas, tá? E alguns estudos eles acabam mudando as terminações, o que para você no dia a dia não vai ter muita diferença, tá bom? Agora vamos passar para os exercícios, vocês pausem enquanto estiverem assistindo para responder, procurem entendimento. Lembre-se sempre, esse exercício resolvido, mas dê uma olhada aqui que cada cor representa um tipo de solo, um tipo de minério, a característica de acordo com o que está sendo apresentado aqui na apostila, tá bom? As legendas ajudam a reconhecer o território. Preste atenção nas questões, as resoluções aqui para vocês entenderem melhor o significado, tá? Aqui a imagem que apareceu lá. Eu tenho a resposta, eu passo a resposta para você, mas você tem que observar para que você tenha um entendimento. Se a prova vai ser dissertativa, você não pode apenas olhar e não fazer a compreensão do contexto aqui. Você tem que olhar e ter uma compreensão ampliada desse contexto para a prova, porque senão você não consegue entender. Não estou dizendo para você decorar aqui o mapa, não, mas compreender o contexto do que está sendo dito. Então, se eu colocar lá uma questão e estiver apresentando no relevo os aspectos, os materiais, você tem que saber explicar, tá bom? Espero, depois é lógico, vamos fazer um resumo para explicar melhor. Então, até o módulo 28, né? Página 161, vocês façam. Qualquer dificuldade, na terça-feira nós esclarecemos. Por enquanto é isso, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em casa. Até a próxima, tá bom, pessoal? Tchau, tchau.